E aí? Bom demais? Nós vamos dar prosseguimento aí. Chega de bobeira, vamos falar de coisa séria, tá? Então, a gente vai dar sequência aí ao processo de cuidado ao paciente crítico, tá? E, obviamente, aí, falando mais sobre algumas urgências e emergências adequadas à condição de cuidado com relação ao infarto e com relação ao acidente vascular encefálico e ao próprio trauma, que são as principais urgências e emergências aí que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia, que são as mais comuns de estarem acontecendo. Para relembrar um pouquinho, a condição aí do infarto agudo do miocárdio é uma das principais causas de morte no país. Tá? Os pacientes morrem, aí, os infartados, antes de receber um cuidado médico adequado. Por isso que é importante fazer identificação precoce de sinal e sintoma, algum marcador químico, enzima CK, CKMB, a própria condição do eletro. E a função básica desse cuidado, a função básica dessa assistência que a gente vai desenvolver, é para fazer com que haja o retorno do fluxo sanguíneo nas coronárias para realizar aí a nutrição e a oxigenação desse músculo. E dentro disso é trabalhada ou angioplastia ou uma terapia trombolítica nas urgências e emergências. E aí, é claro, é colocado na balança o que vai ser melhor para a condição do paciente, se é uma angioplastia ou se é uma terapia trombolítica. Todas as duas são intervenções importantes, mas que têm os seus riscos devido ao procedimento. Aqui é só para recordar que uma obstrução na artéria coronária provocada por uma placa de ateroma e, claro, um trombo que vai impedir esse fluxo, pode fazer com que haja a morte, a isquemia, a necrose do tecido miocárdico abaixo dessa área de obstrução. A sintomatologia do paciente é a presença de dor, que ela vai estar presente. Tá? E aí a dor é na estrutura mandibular, dor torácica e epigástrica, na linha dos ombros, pescoço, região cervical, membro superior, área escapular. A dor no entorno da área do mediastino, dispneia, frequência cardíaca irregular, e vai ter arritmia, vai apresentar aí a questão de sudorese, nervosismo, ficar meio tenso, né? Então, assim, é uma condição que a gente tem que observar. No caso do cuidado ao paciente, tá? Nessa atenção aí na urgência e emergência, o eletro tem que ser feito, tá? O máximo, o mais rápido possível, sendo repetido à medida da necessidade, até mesmo que tenha aí uma questão de uma avaliação rápida e ainda que não tenha sido fechado, tenha sido determinado que foi o infarto agudo do miocárdio. Os cuidados com esse paciente obter um acesso para a administração das drogas, dos medicamentos necessários, repouso, que é importante, tá, nas primeiras 24 horas, principalmente porque a movimentação estimula o músculo cardíaco, e se ele não está recebendo sangue suficiente, não está sendo oxigenado da forma adequada, ele vai precisar de mais suporte, ele vai forçar muito mais, então isso é ruim. Agora, estabilizou, não tem arritmia, não tem nenhuma toracalgia, aí sim, pode levantar o paciente, dar uma deambuladinha básica, volta. Monitorização e uso da monitorização eletrocardiográfica, né, contínua, monitor multiparamétrico e O2 suplementar, catéter nasal tipo óculos ou qualquer outro processo mais avançado, se a saturação cair abaixo dos 90%. Tá? Então a gente tem que olhar a condição clínica, administrar os medicamentos de acordo com o que está orientado pelo médico, tá? E claro, trabalhar com a prescrição. AVE, acidente vascular encefálico. Probleminha que acontece, sendo de origem isquêmica, quando ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo numa artéria cerebral, ou hemorrágico, quando ocorre o extravasamento, a ruptura dessa artéria cerebral. Então, o AVE tem essas duas condições: falta O2 ou extravasa sangue na região. A linha de cuidado é interessante porque, inicialmente, né? Como é que eu vou saber? O cara tá tendo um AVE, como é que eu vou sacar? Primeiro, face. Pede a pessoa para dar um sorrisinho. Sorria. Aí a pessoa vai sorrir, só um lado que levanta, vai ficar meio tortazinha. Tá? Vai ficar meio caidinho, assim, parecendo Sylvester Stallone. Tá? Vai ficar lá meio assim. É hemiparesia. Isso aí já pode indicar um possível infartinho. Desculpa, um acidente vascular encefálico. Força, pede para o paciente levantar os dois braços. Levanta os dois. É os dois. Mas eu estou levantando. Mas ele não tem a força para manter, ele não consegue manter. E a fala.
Pede para ele dizer uma frase, por exemplo, o céu é azul, e verifica se a fala dele está alterada. Fala aí para mim, o céu é azul. Azul. Não, repete, céu azul. O céu azul. É, ele acaba tudo embolado, embolado para paciência, embolado para ele fecha para ele inflaciona claramente e não consegue e ele não vai conseguir pronunciar, apesar de estar processando essa informação adequadamente, ele não e aí começa a embolar todas as frases, e aí, claro, é um AVEzinho que pode estar em curso, então cuidado é essencial, tempo é vida. E claro, vai da condição aí de trabalhar com a sintomatologia, fazer um acesso venoso periférico, manter temperatura corporal, glicemia, encaminhar para uma tomografia computadorizada, manter pressão arterial, tá? Não é reduzir a pressão, também não deixar que ela aumente excessivamente. Se necessário for a avaliação do paciente, fazer o uso de trombólise. Então, o tratamento deve ser feito politraumatizado ou aquele paciente que sofreu vários traumas aí no seu corpo, em vários sistemas, tem risco imediato de vida, obviamente, que é uma aula que nós teremos aí posteriormente, que a gente vai entrar nessa parte dos traumas, a gente vai conversar sobre eles, e foi criada uma assistência. Vocês já viram isso lá no suporte básico de vida. O A, B, C, D, E. Só que entrou agora o X. Hã? O X, A, B, C, D, E. Ou o XABCDE, XABCD, é que o X vai trabalhar com a questão das hemorragias, as hemorragias externas, os sangramentos mais graves, e o ABCDE segue o padrão. A de airway, ou vias aéreas, né? E aí, claro, com a estabilidade da coluna cervical, com a colocação do colar cervical. O B de breathing, que é aí a ventilação, que é a respiração. C de circulation e, claro, controle hemorrágico, e aí foca na questão do controle hemorrágico interno, que é mais problemático, que é mais complexo. O D de dysfunction, disability, que é a questão da disfunção, da desabilidade neurológica, que é uma avaliação que tem que ser feita do paciente, está no nível neurológico. E, claro, o E, que é a exposure, ou a exposição corporal. Vai ficar exposto, então a gente controla aí a temperatura do paciente. Os componentes das redes de urgência e emergência, tá? Trabalha com unidade de cuidado prolongado, prestando serviço aí de uma forma individualizada e integrada, garantindo um trabalho de uma equipe interdisciplinar, incentivando, aqui vem um ponto importante, autonomia e autocuidado, porque depois que esse paciente recebe alta, depois que esse paciente sai, aí ele vai ter que dar prosseguimento ao cuidado em casa, aí ele terá que dar sequência à assistência domiciliar, e é feita aí a transição dos cuidados e a reabilitação do paciente, principalmente nos casos de infarto e de AVE, onde é importantíssimo que ele participe do seu autocuidado. Aqui existe uma condição de uma dependência total dentro da unidade do paciente e ele vai caminhando à medida que ele vai recebendo as orientações para a transição da sua independência no autocuidado. Esses cuidados de transição serão feitos aí com a questão do planejamento de alta do paciente, com a condição da educação em saúde, da articulação dos serviços, um processo de uma comunicação mais efetiva entre equipe e familiar, entre a equipe e o paciente, e principalmente o acompanhamento, dar sequência, estar presente aí na vida do paciente após a sua alta. Nós temos que existe como componente das redes de urgência e emergência a atenção que é dada ao paciente crítico, tá? Que é um tratamento que vai ser trabalhado dentro das unidades de terapia intensiva para recuperar a vida do paciente e reabilitá-lo, para que ele retorne às suas condições normais. SOS Emergência, que vai organizar, que vai monitorar e gerenciar os serviços de grandes áreas de emergência no país, de grandes redes de emergência, organizando e implantando as redes de urgência e emergência. Uma estratégia importante do Ministério para organizar melhor os cuidados que são prestados aí aos pacientes. E a atenção domiciliar, dando prosseguimento aos cuidados no hospital, porém com a vertente diferenciada de que a pessoa não terá possibilidade de ter infecção, o custo, o gasto com essa pessoa em domicílio, ele é menor, ele vai poder aí
trabalhar com o uso dos recursos que ele tem em casa, deixando o leito no hospital disponível e os profissionais para as condições mais complexas, mais complicadas, que não podem ser realizadas em domicílio. Vai até estimular melhor a relação entre as equipes e o paciente que estiver em sua casa. E aqui existe um mapa, um desenho dessas redes de urgência e emergência, desde uma unidade básica até uma unidade hospitalar, com todos os cuidados e envolvimentos necessários de assistência ao paciente. Turma, bora estudar um pouco mais, tá? Continue focados no estudo. Nós vamos trabalhar agora com essa rede de urgência e emergência para dar sequência no próximo conteúdo aí, com a classificação de risco, abordando a importância, a necessidade e, principalmente, não é maldade quando alguém te dá a etiquetinha verde. Você vai lá na urgência, só toma verde. Tem razão, tem motivo para isso, e a gente vai entender na próxima semana. Abraço a todos!